Então, minhas queridas, meus queridos, boa noite. Boa noite. Tá ouvindo? Boa noite a todas. Deixa eu ver aqui. Tá. Então, hoje essa roda de conversa, ela. Peraí, deixa eu só diminuir aqui. Ela está dentro da agenda dos 21 dias de ativismo, né, pelo fim da violência contra a mulher, do Conselho Estadual dos, dos Direitos da Mulher. Meu nome é Denise Amorim, né? Eu sou gestora governamental no governo do estado de Mato Grosso, sou amiga da Anaísa, a conheci durante a minha estada no conselho. Eu estou falando. Pode falar. E que a Anaísa apresentou o nome da Bernardina Ritt para receber o prêmio do Conselho, né, dos Direitos Humanos das Mulheres. E aí a gente, desde então, desde 2015, a gente vem conversando sobre a história das mulheres, né? Aqui, principalmente de Cuiabá, Mato Grosso. E agora, nessa roda de conversa, a Anaísa se inscreveu. A Anaísa escreveu esse projeto na Lei Aldir Blanc, né, do lançamento da tese de doutorado dela em livro, que será doado, né, parte dele para as escolas e biblioteca pública. E aí ela convidou também as duas professoras, né, das universidades, Universidade Federal de Mato Grosso, a professora doutora Ana Maria Marques, e da Universidade Estadual do Rio de Janeiro, Alexandra Lima da Silva. E aí eu deixo agora com a professora Ana Maria Marques, né, para ela apresentar suas considerações nessa roda de mulheres e cidadania por 10 minutos, e depois vai ser a professora Alexandra, e por fim, a Anaísa vai falar da sua pesquisa sobre a Federação Mato Grossense pelo Progresso das Mulheres. Olá, sejam todas pessoas bem-vindas, né, a esse momento de conversa, essa roda de conversa. Quero agradecer inicialmente o convite que foi feito a mim pela Anaísa para estar aqui presente nessa roda, né? E sempre uma alegria poder estar, né, novamente com a Anaísa, que foi minha primeira orientanda de doutorado. E aí já se passaram, né, alguns anos aí já, desde que tudo começou, né, que nos conhecemos, e muitas coisas aconteceram, enfim, e a gente pôde, né, graças ao trabalho de Nailza e já das suas pesquisas anteriores, né, como bem disse a Denise, sobre Bernardina Rich, pudemos aprender juntas também, né, e a Nailza chegou a mim num momento em que eu pesquisava ainda o feminismo também no início do século XX, esse feminismo que dentro de uma convenção dos estudos feministas, por algumas feministas chamado de feminismo de primeira onda, né? Que é aquele feminismo que inicia lá no final do século XIX, com a luta
pelo sufragismo universal, né? Ou seja, para esse direito de as mulheres conquistarem, terem a possibilidade, né, da cidadania mesmo por meio do voto. E aí parece que o voto não, hoje, né, talvez a gente esteja num momento em que a gente questiona muito, né, mas para o final do século XIX, início do século XX, poder votar significava ser uma pessoa letrada, né? Ser uma pessoa que tinha um trabalho, uma renda, né? Que tinha, então, uma posição social reconhecida na sociedade, né? Então, a luta pelo voto das mulheres, ela carreou uma série de lutas por direitos de igualdade, que não eram dados, né, ou permitidos às mulheres, ou seja, as mulheres não cursavam faculdades, né? Muitas das vezes, a grande maioria das mulheres sequer frequentavam as escolas, né? Então, esse movimento pela cidadania, né, para que as mulheres tivessem direito à cidadania também, é um movimento pela escolarização das mulheres, né? É um movimento de inclusão das mulheres no mercado de trabalho. Não que as mulheres não estivessem, né, no mercado de trabalho, porque quando a gente fala, né, que as mulheres ingressam no mercado de trabalho mais visivelmente a partir do século XX, não significa a gente pensar que as mulheres não estavam trabalhando, né? Mas a gente também está falando desse trabalho remunerado, formal, reconhecido, né? Que vai, junto com os homens, também lutar por direitos, né? Porque é também no século XX que vem junto com essa inserção das mulheres no mercado de trabalho, a luta pelas creches, né? Ou seja, se as mulheres entram no mercado de trabalho, vem também a discussão, né? Como que fica o cuidado dos filhos e tal. Então, num primeiro momento, essa discussão pela igualdade, a noção de igualdade, né, de cidadania e igualdade que se tinha lá no início do século, que é onde se passa, né, o cenário da pesquisa da Anaísa, era uma noção de igualdade que dizia mais respeito a ter direitos que não eram dados às mulheres, né? Mas isso não quer dizer de um sentido de igualdade como a gente pensa a igualdade hoje, né? A igualdade entre homens e mulheres nós não alcançamos ainda. As mulheres estão em todos os espaços, elas podem ter profissões que antes eram tidas como profissões masculinas e estão em todas as profissões, mas essa igualdade no sentido do tratamento, de ela ser considerada, né, ser equiparada em capacidade, isso ainda não conquistamos ainda essa igualdade. Ainda as mulheres ganham menos do que os homens fazendo os mesmos trabalhos, né? E muitas das vezes elas também precisam juntar, né, tarefas, porque são mulheres que têm família, têm filhos e ainda acumulam as tarefas domésticas que por conta, né, de uma cultura machista, ainda os homens muitas das vezes não são colaborativos nos trabalhos domésticos, né? Se restringem apenas a ajudar nos trabalhos domésticos, né? Então não compartilham da responsabilidade
com serviços domésticos, com a criação dos filhos e tudo mais. Isso vem mudando, né? Mas assim, é uma mudança muito lenta ainda, e a gente ainda tem muito que conquistar no nível para chegar a esse nível de igualdade que se luta, então, desde lá do século XIX, enfim. Né? Então, quando a Anaísa chegou, né, para minha orientação, eu fazia uma pesquisa, ainda, né, fazer uma pesquisa junto à revista Violeta, que é uma revista considerada, né, a primeira revista feminina, feminista em Mato Grosso, e como que estava, por meio da revista, né, esse debate sobre o feminismo desse momento, né, essa inserção das mulheres no mercado de trabalho, a luta por escolarização, que tipo de mulheres estavam envolvidas, né, nessas lutas, que em geral também eram mulheres da elite, eram mulheres brancas, né, que tinham acesso a essa escolarização. Então, estamos tratando de um feminismo que hoje, na perspectiva do feminismo negro, muitas das mulheres negras sequer consideram isso feminismo, né? Porque é um feminismo excludente, do qual as mulheres negras sequer tinham a possibilidade de participar, né? E também se não se discutia, né, a igualdade com os homens, também não se discutiam a igualdade entre as mulheres, as diferentes mulheres, né? Porque também é importante a gente pensar que mulher não é um ser universal, né? Existem várias mulheres que em diferentes condições, situações, né, em as diferenças de raça, de classe, precisam ser consideradas. Então, eu acho que é um pouco disso, né, para iniciar o debate. Estou aqui de olho no reloginho. Então, acho que passo a palavra agora, né, para minha colega Alexandra, é isso? Então, eu estou com a palavra. Então, primeiramente, boa noite a todas, todos e todes. É uma alegria estar aqui hoje, nessa terça-feira, né? Estou no Rio de Janeiro, então aqui são 8h20 em Cuiabá. Querida Cuiabá, imagino que esteja quente, são 7h20, né? Eu vou tentar falar um pouco também, aproveitando alguns ganchos que a Ana deu. Não, primeiramente, né, obrigada, Nailza, pelo convite, Denise, né, Ana, pela companhia. Aproveitar alguns ganchos da fala de Ana, mas também a própria proposta da mesa, né? Então, assim que a Nailza me convidou e comentou qual seria a temática, né, Mulher e Cidadania, esses 21 dias de ativismo de combate à violência contra a mulher, coincidiu com a Mary Del Priore ter recebido o Jabuti com um livro chamado Guerreiras e Sobreviventes. Né? Não sei se foi o primeiro Jabuti dela, mas eu acabo que estou lendo, né? Porque eu sou muito curiosa tal, sobre a temática, e aí eu estou lendo aqui no e-book. E aí ela começa exatamente, né? Que eu acho que ela está colocando isso para o prefácio do livro, mas a gente poderia também falar aqui, enquanto a gente está tendo essa conversa aqui, né? A cada 2 horas uma mulher é assassinada. Né? Hoje mesmo, quantas terão sido perseguidas, interpeladas verbalmente, insultadas, agredidas? Quantas delas fazem parte do seu círculo de amigas ou parentes? Em todo canto, mulheres vivem em alerta. Né? Então, é brutal isso, né? A cada 2 horas uma mulher assassinada, e saber que no Brasil as mulheres sofrem diariamente com feminicídio, e também, né, as mulheres trans, né, são as que mais sofrem violência e assassinatos e perseguições no Brasil. É interessante que hoje o Google, inclusive, tenha feito uma homenagem a uma ativista e advogada trans. Né? Acho que muito pelo contexto dos 21 dias contra o ativismo. Então, nossos passos vêm de longe, realmente, e a luta de Bernardina ainda segue sendo
a nossa luta, e nós sempre temos que lutar pelo reconhecimento, né? Então, acho muito bonito, inclusive na Ilza, o meu trabalho, também o trabalho da Ana Maria, sobre dar visibilidade a essas mulheres que nos tempos delas tiveram, sim, brilho, destaque, mas não sem luta, não sem enfrentamentos. E acho que o que mais me chamou a atenção no caso da Bernardina foi o fato de ela ter sofrido descaradamente o racismo, né? Que algumas pessoas no Brasil insistem em dizer que é velado, né? Eu não consigo entender como velado algo como o que aconteceu tão explícito com a Bernardina. Então, acho que a gente deveria revisar um pouco essa noção de racismo velado no Brasil. Quando a gente pega trajetórias de mulheres como a própria Maria Firmina, que foi totalmente embranquecida pela historiografia brasileira e, né, todas as representações sobre ela. A própria Antonieta também, de Barros, que só agora está sendo revisitada. Então, assim, sempre que a gente começa a falar de uma, a gente pode falar de outras várias que também tiveram experiências de invisibilização, apagamento, e várias violências simbólicas, né? Físicas, em muitos casos, mas quando a gente está falando aí de mulheres professoras, mulheres escritoras, mulheres na literatura, elas sofreram também com uma violência simbólica, né? E pela negação do direito dessas mulheres serem reconhecidas. Então, alguém colocou aqui sobre a questão do nome de escola, né? Parece que Bernardina, na verdade, tem, né, uma escola com o nome dela. Depois a Ana pode falar um pouco mais sobre isso, porque alguém colocou, disse que não tinha nenhuma escola, mas me parece que sim, que tem uma escola com o nome de Bernardina. Mas é aquilo, a gente vai sempre contar nos dedos as escolas que recebem nomes de professoras, as praças, as ruas, os viadutos, as pontes, né? E sempre nessa coisa da luta, né? A gente sempre precisa justificar quando a gente vai nomear algo com o nome de uma mulher negra, de uma pessoa, né, indígena, né, enfim, a gente sempre precisa justificar quando sai desse padrão heteronormativo eurocentrado, né? A gente vai precisar sempre justificar. Então, por quê, né? Então, eu acho assim que a mesa sobre essa temática, né, da violência, ela é muito ampla, né? E aí eu trouxe aqui o relato do livro, né, da Amélia Del Priore, o prefácio, quando ela vai falar da dimensão da violência física, mas também me afeta muito, e eu sou muito sensível a essas violências simbólicas várias que todas nós passamos no cotidiano e que muitas vezes a gente até, né, já cria até anticorpos, né, porque a gente passa por isso sempre, mas a gente não pode naturalizar essas violências que a gente passa, né, na universidade, né. Hoje estava de manhã num seminário, né, sobre escrita acadêmica, na experiência de mulheres negras, e como que isso nos afeta, né, como o racismo afeta a nossa produção, porque a gente sempre precisa dar mais, e a gente não pode dizer não quase nunca. Então isso também é uma violência. Quando você não pode dizer não, é uma violência para certas, né, coisas que a gente tem que fazer na academia, que normalmente homens brancos não têm o menor pudor de dizer não posso. Nós mulheres, temos, na maioria das vezes. E aí a gente depois vai se penalizar com as culpas, né? Porque se a gente não aceita tudo, se a gente não consegue dar conta de tudo, a gente se penaliza e acha que o problema é com a gente. Mas o problema não é com a gente. O problema é com esta cultura patriarcal, que também está presente na academia. Então, eu tenho, Nailza e Ana, aqui, né, a partir da UERJ, agora tentado fazer um pouco desse movimento que vocês vão fazer aí, de distribuir esse importante livro nas escolas, de levar esse debate sobre o direito à memória, o direito ao reconhecimento. As minhas pesquisas também estão versando sobre isso. Meu mais recente artigo, que eu consegui escrever antes de ter tido Covid, porque depois que eu tive Covid, eu acho que eu não consegui escrever mais quase nada, foi sobre exatamente isso, sobre como mulheres negras no interior das famílias, elas também são invisibilizadas. Então, quando nós vamos estudar as histórias de intelectuais, né, e de intelectuais negros, a gente, na verdade, está silenciando também as mulheres, porque essas mulheres, elas foram fundamentais para que esses homens negros se tornassem intelectuais. Então, muitas delas
fizeram tripla jornada para poder ter o filho lá que, né, podia estudar numa faculdade e tudo mais. E isso não é considerado, né? Quando a gente estuda esses grandes nomes, né? O que as mulheres fizeram das famílias, as tias, as irmãs, as mães, as esposas fizeram para que essas pessoas, esses homens, em sua grande maioria, se tornassem intelectuais. Então, eu estou aqui reivindicando o direito à coautoria dessas mulheres em tudo isso, né? E é um movimento também de reparação com elas, porque aconteceu com elas e pode acontecer com a gente também, uma questão de tempo. Nós que estamos na academia, que somos, né, pessoas que produzimos muito. Então, ainda pensando, viu, Nailza, a mesa do seminário que eu estive de manhã, eu acho que eu escrevo, e eu não respondi isso lá, mas eu acho que eu escrevo muito porque eu tenho medo dessa violência simbólica do apagamento e do esquecimento. Eu acho que é por isso que eu escrevo tanto. Então, eu estou demarcando, assim, eu existi. Por mais que vocês queiram ignorar no futuro, né, que eu existi, eu estou aqui demarcando a minha existência. Eu acredito que essas mulheres tenham feito o mesmo, que isso que eu estou fazendo agora não é inédito, né, que outras mulheres fizeram também, e muitas vezes também foram apagadas e silenciadas. Então, eu acho que é isso. Depois que, né, eu sempre falo, depois que eu tive Covid, as minhas falas são sempre muito rápidas, porque eu não tenho mais memória. Então, eu vou concluir por aqui. E aí, depois a gente continua conversando. Então, obrigada. Olá, gente. Então, acho que agora a palavra é comigo, né? Boa noite. Eu agradeço a todas as minhas colegas, né, de bancada aqui da roda de conversa. Muito obrigada pelo aceite do convite. Agradeço a participação de todos vocês aí que estão online. Muito obrigada mesmo pela participação. Esse convite, né, que a Denise me fez para participar desse 21 dias de ativismo da combate à violência contra a mulher, eu então quero fazer já o pré-lançamento do meu livro, falar um pouco do recorte desse livro, do qual que é a temática, que tem tudo a ver com mulheres e cidadania, né, que é a temática dessa roda de conversa, e dizer também que oportunidade de agradecer, né, a Lei Aldir Blanc, que patrocinou então esse livro, através da Secretaria de Cultura, né, de Mato Grosso, e todos os patrocinadores, e dizer que o livro ele está para chegar, né, ele está pronto, mas ainda está em São Paulo, vindo para cá, por isso eu não tenho para mostrar a vocês, que eu gostaria muito de estar com ele já em mãos, mas em breve estarei, e aí a gente fará um lançamento. Esse lançamento será também online, porque infelizmente eu faço parte do grupo de risco e não posso, então, nesse momento, ter contato com muitas pessoas, né? Então a gente vai fazer nesse mesmo modelo, nesse mesmo formato. Pelo menos esse ano, né? Então, ano que vem, aí a gente pode ver como é que as coisas vão se encaminhar, né? Bom, o nome do livro é Federação Mato-Grossense pelo Progresso Feminino e a Emancipação das Mulheres em Mato Grosso. Por que essa temática? Eu, quando fiz a minha pesquisa de mestrado e que trabalhei com a professora Bernardina Rich, né, a vida dela, a trajetória dela, eu vi que ela foi a presidente dessa federação. E como a professora Alexandra coloca, ela é uma mulher negra, e uma mulher negra com esse destaque, né? Entre todas as mulheres da alta sociedade, porque tinham um trabalho maravilhoso também prestado, Bernardina Rich, então, foi a presidente. Aquilo me chamou a atenção e depois, né, quando eu retornei para o doutorado, essa foi a minha temática de pesquisa. E aí, para esse recorte agora, eu trago uma parte do livro que eu acho que vem a calhar nesse momento, quando se fala de mulheres e cidadania. Como é que foi que essas mulheres começaram, então, a buscar essa cidadania aqui em Mato Grosso? Né? Uma terra que era considerada longínqua, distante, nos confins da civilização, como diz a tese de Lília Galete, né? Então, assim, e essas mulheres aqui, como é que elas estavam, e esse espaço, e esse tempo, como é que elas ocupavam isso? Então, nas minhas pesquisas, eu
encontrei a primeira tentativa dessas mulheres para se adentrarem, saírem do mundo privado para o espaço público, foi a tentativa de entrar pela imprensa. Então, a imprensa, elas montaram um grupo e criaram um jornal chamado O Jasmim. Esse jornal, ele teve a vida curta, ele teve apenas uma edição. Na primeira edição, quando elas lançam o jornal, ele sofre uma chuva de críticas, tá? E aí ele é praticamente o quê? Impedido de dar prosseguimento. Eu tenho até um pedaço aqui que eu selecionei aqui de um livro que fala o seguinte: Estevão de Mendonça, né, no livro dele, Datas Mato-Grossenses, ele coloca assim: aparece em Cuiabá o jornal Jasmim, o pequeno formato impresso, estava à sua frente Dona Leonor Galvão. Aí logo seu primeiro número periódico, né, entrou eles tiraram, então ele coloca assim: fundem-se uma sociedade que se discuta, em lugar do direito ao voto, arranjo da casa, asseio da cozinha e a maneira de cultivar canteiro de repolho. Esse é um conselho que, então, o folhetim, né, do jornal O Mato Grosso fala para as mulheres quando vê o jornal. E aí, logo em seguida, é estampada nesse mesmo jornal, dizendo no dia seguinte: o Jasmim anuncia às suas leitoras que a bandeira da revolta que tremulava, ameaçadora no corpo da folha, fora arriada em nome do bom senso. Então, aí, as mulheres, nessa primeira tentativa, frustrada, né? Não deu prosseguimento. Mas, mesmo assim, mais adiante, surge, né, um grupo feminino de teatro, chamado Grupo Feminino de Teatro Amador. Ele tinha à sua frente Zulmira Canavarros. Ela ainda é uma menina de 14 anos apenas, já escrevia peças de teatro, montava o grupo com outras meninas, e aí começaram a se apresentar. Era, então, espetáculos, música, piano, e aí esse grupo foi se organizando. Logo depois, isso em 1909, em 1916, esse mesmo grupo, junto com outras mulheres da sociedade cuiabana, então organizam e fundam o Grêmio Literário Júlia Lopes de Almeida. Bom, aí já era uma associação mais bem organizada, com estatuto. No seu estatuto tinham 31 artigos. Os seus artigos, então, muito bem definidos quais eram os objetivos deste grêmio. Tá? Então, assim, começava a promover o desenvolvimento intelectual das mulheres, manter uma revista dentro deste grêmio, e aí assim por diante, né? Manter uma biblioteca, sempre voltado para estudos. Nesses 31 artigos, aí aparece também o nome das mulheres associadas, que são mais de 80 mulheres ali naquele primeiro momento. Tá? E aí esse grêmio cria essa consistência, né? E dentro dele, no mesmo ano, já é lançada a revista. E a revista Violeta vem, e agora? Elas pensaram, né, eu imagino, será que vai ter a mesma receptividade que teve o Jasmim ou não? Então, elas tinham que usar de alguma forma para que essa revista fosse bem aceita. E a revista foi muito bem aceita. Tá? A revista foi muito bem aceita, inclusive alguns pesquisadores da revista até fazem uma crítica chamando: mas será que essas mulheres, essa revista, elas eram feministas, femininas ou até machistas? Porque a ideia é que elas seguiam a mesma direção, mais ou menos assim, porque dizia: olha, as mulheres têm que
ter boas maneiras, têm que saber o espaço que elas ocupam, a escola doméstica que Maria de Empina queria fundar. Então, quer dizer, será que elas não seguiam o mesmo caminho, né, nesse sentido? Mas não, pelas coisas que eu apurei, era justamente uma forma de não chocar aquela sociedade. Era uma forma delas entrarem pela porta da frente e permanecerem. Porque, a princípio, falava-se que ia dizer só sobre literatura, arte, poesias, né? E aí, logo em seguida, elas já começam a dar sinais do que veio, né? Inclusive, lá de uma das revistas de número 31, que ainda, né, elas ocorriam mensal, depois quinzenal, teve vezes até de ser semanal. Então, a de número 31, ela já faz um anúncio nessa revista que já chama um pouco mais de atenção, ou seja, é um passo a mais. Já não trata-se mais apenas de literatura, ela já também adentra no mundo da política, da reivindicação da instrução, né? da educação, da entrada no mercado de trabalho. Então, assim, só para vocês entenderem um pouquinho, preparemo-nos, eduquemo-nos, que a política seja para nós flor que mora em nossos lábios, e em nossas mentes firmemos uma ideia de que a mulher de qualquer classe social deve educar-se. E uma vez preparadas, é justo que não sejamos só a flor do salão ou a serviçal obrigada, mas que gozemos dos privilégios, das regalias do homem, como somos as primeiras a sofrer as suas dores. Então, elas já começam a mostrar que, poxa, reivindica aí a educação, reivindica os direitos, né, as regalias que elas colocam aqui, privilégios. Então, começou de uma forma e foi adentrando nesse mundo masculino. Tanto que a imprensa ela foi assim bastante favorável, né? Nesse sentido que a revista ela não escrevia, não era só mulheres que escreviam, homens também participavam, escreviam, recebiam artigo de homens, de mulheres, não só aqui do estado, como fora também, né? Então tinha essa abertura. E aí, quem que estavam à frente dessa revista? Então, nós temos aí 4 redatoras, né, de mais trabalho assim prestado na revista mesmo, que foi Maria de Empina, né, uma das maiores redatoras da revista, no sentido de que era cronista, escrevia mais. Bernardina Ricci, que ficava ali também tomando conta da redação, ela foi redatora por 13 anos dessa revista. Maria de Arruda Miller, inclusive eu quero abrir um parênteses aqui e agradecer a presença da filha de Maria Miller, né, Dona Terezinha, que mora no Rio de Janeiro, que eu tive o prazer de conhecê-la, e ela está participando aqui conosco. Muito obrigada, é uma imensa alegria, assim, tê-la conosco, tá? Então, e Benilde Moura, né? Benilde Moura também ficou, então, depois, logo assumindo esse compromisso da revista. Bom, então a revista foi outro instrumento de que as mulheres utilizaram para adentrar, então, rumo a essa tão desejada, né, cidadania dessas mulheres através dessa entrada, né, nesse meio. Tanto é que em 1934 a Federação Mato Grossense de Imprensa ela é criada aqui em Mato Grosso. Dentre os seus membros, né, tinham 56 homens e uma mulher apenas compôs essa associação. E essa mulher foi Bernardina Ricci. Tá? Então, essa mulher foi Bernardina Ricci, ficou não só como membro, mas também fazendo parte da diretoria, tá? Como segundo secretária.
É importante frisar isso, né? Porque era um espaço que lá atrás, no jornal O Jasmim, era totalmente impensável, né? E agora, já com esse passo da formação do Grêmio, da circulação da revista ser bem aceita na sociedade, uma mulher que representava a revista estava, então, à frente também da Associação de Imprensa, né? Muito, muito bem, né? Representando ali. Já em 1928 foi criado também o Clube Esportivo Feminino, o Clube Feminino. Ele também era dirigido por mulheres, idealizado pelas mulheres. Ele contou com uma programação bem vasta, bem variada, né, que ia desde atividades filantrópicas, para angariar recursos, para ajudar as instituições, as pessoas, as atividades recreativas, né? Tinha atividades culturais, música, teatro, shows, concursos de Miss, né? Então, assim, era um espaço mesmo para que as mulheres controlavam, mas que toda a sociedade, então, especialmente da elite, né? Ela ocupava esses espaços no centro da cidade. Também foram criadas ligas, a Liga das Senhoras Católicas, né, que mesmo dentro dos padrões da igreja, era uma forma de que essas mulheres se organizavam para poder saírem de dentro dos seus lares e ocuparem os espaços. Então, elas organizavam quermesses, elas organizavam festas de santo, angariavam recursos, trabalhavam, então, com doações e tudo mais. Então, elas também se organizavam, formaram uma liga. Também tinha a Liga Pro Lázaros, né? Que era em favor dos leprosos, né, das pessoas acometidas pela hanseníase, que apoiavam as famílias que ficavam órfãs e tudo. Então, quem estava à frente dessa liga era a dona Adelina Ponce de Arruda, né, mãe de Maria Miller, e também teve um período em que dona Bernardina Rich também foi presidente da Liga Pro Lázaros, tá? Depois teve, em 1934, a Liga Feminina Pró-Alistamento Eleitoral, né? Então, em 1934, essa Liga Pró-Alistamento Eleitoral, porque o voto foi concedido, né? Concedido assim, porque foi assinado por um homem, foi porque não tinha mulheres para fazer isso, mas de acordo com a luta das mulheres lá do Rio de Janeiro, especialmente, né, Berta Lutz, com toda a federação, e todos os outros estados também que eram bastante engajados, principalmente o Rio Grande do Norte, né? Com a conquista do voto em 1932, aí elas se organizaram em 1934 para fazer essa liga do pró-alistamento eleitoral, para que as mulheres daqui fossem alistadas para poderem votar nas próximas eleições. É interessante de ver como esse movimento foi bastante... as mulheres se mobilizaram muito, saíram nos bairros, fazendo alistamento, nas cidades do interior, nos municípios próximos, tá? Tem uma parte em que Padre Firmo coloca, ele escreveu: foi notável o interesse do elemento feminino pelo alistamento eleitoral. Então, assim, faziam filas, né? No livro todo ele fala, eu descrevo essa parte que ele fala no jornal. Então, faziam filas, atingiu de modo assombroso a organização, inúmeras subcomissões foram feitas para que as mulheres fossem divididas e fossem para os bairros, né, fazer esse cadastramento, esse alistamento eleitoral, e ainda, né, para algumas mulheres que tinham essa dificuldade de estar mais ali, né, na região central, elas então se deslocavam até lá, tá? E aí, o que é que eu quis dizer com isso? Dizer que a vida dessas mulheres que
estiveram à frente, as mulheres que participavam, que eram muitas. Eu cito o nome delas, eu escrevo sobre a vida de algumas delas, porque não cabe todas, né? Faço uma biografia assim, um pouco resumida da vida delas, mas a maioria do que eu consegui encontrar, eu coloquei. Por quê? Porque é isso que a professora Alexandra coloca. Poxa, são mulheres que fizeram tanto e que vão cair no esquecimento, né? Então, assim, não, a gente tem que dar visibilidade. Veja, há algum tempo atrás, eu, pelo menos, eu não tinha ouvido falar em Bernardina Ricci. Né? E Bernardina Ricci, depois, quando vocês vejam, ela fez tanta coisa, participou de tanto movimento, de tantas coisas importantes para o crescimento, para a emancipação mesmo dessas mulheres, né? Organizava, ela abriu mão da vida pessoal dela, não se casou, ela ficou muito focada nessas coisas, viu 70 anos da vida dela voltada para atividades assim. E quem sabia dela? Talvez muito poucas pessoas. Então, é isso que a Alexandra coloca. Acho que eu vou escrever muito para as pessoas lembrarem de mim. Então, assim, essas mulheres, elas merecem que seus nomes sejam colocados em evidência. A minha proposta com esse trabalho é levar esse livro para as escolas. As escolas, infelizmente, não dá para todas, mas especialmente as escolas que ofertam o ensino médio, para que esses alunos que já estão próximos a fazerem o título eleitoral, né, 16 anos, ainda que não obrigatório, mas que eles tenham esse entendimento, esse conhecimento dessa luta das mulheres, de tudo que elas passaram. Aqui, gente, resumidamente, não dá para contar, mas vocês lendo lá, vocês vão ver toda a parte de discriminação que elas passaram, tudo que elas iam fazer de novo, por exemplo, usar a moda do cabelo curto, elas eram criticadas, roupas eram criticadas, né? Tem relatos de médicos que colocam: você está doente, mas eu vou te receitar. A receita vai ser 2 metros de uma boa fazenda para fazer uma roupa decente. Tá? Então, assim, muitas coisas que essas mulheres tiveram que enfrentar e a gente passa como se elas nunca tivessem existido, tá? Então, é uma forma de levar isso para o conhecimento dos jovens, dos adolescentes e valorizar essas mulheres, trazer à tona esses nomes. Eu coloco no livro as fotos dessas mulheres justamente para que as pessoas associem o rosto delas com o nome. Porque se vejam que os bustos, os quadros, eles trazem o nome do homem e a feição, né? Então eu coloco com esse objetivo de identificá-las, de trazer ao conhecimento das pessoas, tá? Então logo na capa já temos fotos delas. Dentro do livro das mulheres que eu descrevo, faço uma biografia delas também. E infelizmente não dá para todas, acho que deixaria para uma outra edição, né? Tem um material bacana ainda que dá para ser explorado, tá? E eu faço esse convite, inclusive, para as pessoas que têm interesse em estarem pesquisando o arquivo público, os espaços de pesquisa estão aí, né, gente? Então, assim, basta vocês irem com dedicação, com foco, que consegue tirar ali verdadeiras relíquias, coisas maravilhosas, tá? Esse é um conselho meu enquanto educadora, né? Enquanto professora, que me preocupo bastante com isso. Agora, falando da federação, que o meu tempo também já está meio indo, né? A federação foi de todos esses movimentos que vêm, né? Ela culmina ali na federação. Eu não vou falar mais nada, porque já está no livro, se eu contar. Não, mas eu estou brincando, mas eu vou falar aqui o comecinho. Quando que essa federação foi, então, inaugurada, instalada aqui em Mato Grosso? Foi na noite do dia 27 de julho de 1934, numa sessão solene
no Salão Nobre do Palácio da Instrução. Tá? Então, assim, um espaço, né, onde essas mulheres puderam ocupar, onde essas mulheres puderam discursar. Tá? Então, eu tenho nesse documento os discursos das mulheres que falaram, também dos homens que falaram. É muito importante ver essa discussão aí, se você analisar lá do início, lá de trás dessa primeira tentativa, até essa que desemboca, vamos dizer assim, na federação. Né? Então, a federação ela já estava com esse espaço conquistado, vamos dizer assim, né? Lógico que muita coisa ainda por vir, mas já tinha essa consolidação, né? Esse respeito das pessoas. Berta Lutz, representante da Federação Brasileira pelo Progresso Feminino, envia a Mato Grosso Nídia Moura, uma engenheira que fazia parte da sua equipe, para avaliar como é que estava essa questão feminista em Mato Grosso. E aí, quando ela chega até aqui, né, eu encontro uma carta escrita por ela no acervo do Fundo da Federação Brasileira pelo Progresso Feminino no Rio de Janeiro, no Arquivo Nacional, e nessa carta eu leio agora um trecho dela para vocês verem a visão de Nídia Moura em relação às mulheres daqui. Ela diz: pelas funções que exercem os nomes femininos, pela já existência aqui de uma revista dirigida por mulher, acrescida ainda a circunstância de possuir Cuiabá, um clube feminino e uma liga pró-Lázaros, orientada por senhoras, o ambiente, além de comportar-nos, depara muito propício a que se funde e se mantenha aqui com sucesso uma filial da federação. Então ela faz essa ambientação aqui com o espaço, vê como é que era essa organização e escreve de volta dizendo que aqui já tinha um espaço propício para tal, ou seja, as mulheres daqui elas já estavam há algum tempo organizadas. Até posso dizer um tempo anterior à Federação Brasileira, porque a Federação Brasileira foi criada em 1922, e vocês percebam que o Grêmio Literário Júlia Lopes de Almeida ele já foi criado em 1916, ou seja, anterior à formação da Federação Brasileira. E ele já tinha ali um estatuto, já tinha todas as coisas que elas pretendiam, né? E se você analisar, uma boa parte delas foram alcançadas, tá? E aí, gente, eu deixo para vocês a curiosidade, né, de estar lendo o livro. Assim que eu tiver com ele nas minhas mãos, eu vou anunciar a data do lançamento e no lançamento farei então a valores, quem quiser adquirir, quem tiver interesse, né? Eu vou estar doando também para as bibliotecas, e eu acho que é importante estar difundindo isso para as pessoas, né? Esse é o objetivo da doação, tá? E a Secretaria Municipal de Várzea Grande, da qual também eu faço parte, eu faço questão de contemplá-la, as escolas também, porque é um trabalho que eu quero que os professores da rede tenham conhecimento, ajude a ampliar essa divulgação, tá? Então é isso, gente. Eu agradeço, né? Agradeço muito. E se tiver alguma coisa a mais que eu possa acrescentar... sim, a Alexandra falou da escola Bernardina Rich, né? Só para tirar essa dúvida, de fato, a escola existiu. A escola existiu, inclusive não era nem nesse lugar que eu a conheci. Era num outro lugar, na região central de Cuiabá. Mas depois ela se mudou ali próximo ao Colégio São Gonçalo. E aí ali eu visitei na época que eu estava fazendo a pesquisa. Mas a escola foi, em 2011, extinta, devido ao prédio ser demolido. Então, o prédio foi demolido, a escola foi extinta, e a memória de professora Bernardina
com a escola extinta, quer dizer, não temos mais escola estadual Bernardina Rich. Foi, inclusive, um ponto que eu levantei, né, quando apresentei o nome dela ao Conselho da Mulher, e nesse dia eu fiz um pedido para que a gente não deixasse essa memória dela se perder, né? Então, que fosse criada uma nova escola, ou uma rua, ou uma praça, algo que perpetue essa sua memória. Professora Ana, inclusive, eu já deixo aqui de público o agradecimento, porque ela fez um trabalho no presídio Ana Maria do Couto, e lá ela, na primeira oportunidade que teve, ela colocou o nome da biblioteca da instituição, o nome de professora Bernardina Rich. Assim, ocupando esses espaços, tendo essa memória, né? E eu tenho também algumas pessoas que já me procuraram para dar continuidade à pesquisa sobre ela. Eu posso citar o nome de Patrícia Alves, da Unirio, e ela me procurou e está fazendo pesquisa sobre 2 intelectuais negras no Brasil. E uma delas é Bernardina Rich. Então, assim, eu acho isso muito bacana, é uma coisa que vai se espalhando, vai se multiplicando, né? E é essa que é a intenção, tá, gente? É isso mesmo, trazer essas mulheres, dar visibilidade a essas protagonistas que fizeram história, que mudaram os rumos, né? Porque se elas não tivessem tomado a dianteira, quiçá, como é que estaríamos hoje, né? Então, assim, a instrução, o número maior de mulheres se formando, se instruindo, o mercado de trabalho aumentando. Então, quer dizer, muitas conquistas, mas muitas coisas ainda para serem conquistadas. Especialmente o respeito pelas mulheres, né? Que a falta de respeito por nós, mulheres, é que leva, eu penso, a esse número exorbitante de violência. Tá? Uma violência gratuita, uma violência só pelo fato da mulher ser mulher. Tá? Então, isso daí tem que ser combatido de todas as formas. E a educação, a escola, a formação dessa criança, dessa pessoa nova que está surgindo para essa nova geração, acho que seja aí uma das chaves para conquistarmos de fato a cidadania. Tá? Obrigada. E aí, meninas? Obrigada, Nailza. Professoras, tem uma questão aqui que a Dejanana, né, nossa amiga Dejanana, que é doutoranda em História, faz aqui, ela quer que, ela fala assim, Nailza, compreender a cidadania como participação política, como extensão de direitos civis e sociais às mulheres. Comente sobre a importância de Bernardina Rich para o voto feminino em Mato Grosso. Isso, Djanana. Djanana é uma fã muito grande de Bernardina Rich. Ela tem me ajudado bastante, né, assim, com a divulgação do nome de Bernardina. Ela, inclusive, tem até um projeto que ela está pensando em fazer com o nome Cartas para Bernardina Rich. Uma coisa assim muito linda, né? De fato, Djanana, ela foi uma expoente juntamente com as outras colegas, né? Porque a gente sabe que ninguém faz um trabalho bem feito sozinha, né? Ela tinha as parcerias, né? E essas mulheres de igual importância. Elas trabalhavam assim, né? Desde dessa primeira formação, e também com exemplos da própria vida, né? A gente sabe que ela, como a professora Alexandra falou, ela sofreu no início da sua carreira um racismo bastante declarado, né? E nem isso, quer dizer, isso não a impediu de dar prosseguimento nas suas atividades, né? Muito pelo contrário, ela reivindicou logo de início, uma vez que ela tinha ficado em segundo lugar no concurso, porque ela pleiteava a vaga apenas com uma candidata branca, e nesse concurso, então, saiu um novo edital 2 anos depois, e ela disse, não, eu fiquei em segundo lugar, eu tenho direito a essa vaga, não vai abrir outro certame, vamos pleitear essa mesma vaga. Então, ela entra com recurso e ganha.
Tá? Então, ela começa já dando isso. Ela era muito jovem, ela tinha 16 anos quando era normalista. Então, com 18, ela é efetiva no Estado. Então, ela mostra, através das ações, que é importante lutar para garantir esse seu espaço, esse seu direito, né? E ela faz isso com a sua própria vivência. Isso que é mais importante também. E aí tem uma série de coisas que ela enfrenta, né? Ela pede para que ela vá para o interior do estado, uma vila chamada Vila de Newark, transferida para lá. Ela se recusa, diz, não, eu não quero sair da capital, porque aqui é um espaço que eu tenho mais, né, mobilidade, eu posso fazer mais coisas aqui. E aí ela se recusa a ir, sofre um processo disciplinar. Então, quer dizer, é uma longa trajetória de luta constante, né, demonstrado pela sua própria vida, assim. E isso fortalece quando ela vai dizer as mulheres, elas tinham um respeito muito grande por ela, né? Por toda essa trajetória de vida dela. Tá? Então, assim, é uma história muito diferenciada por se tratar de uma mulher negra, né? Como a professora Ana colocou, numa elite branca. E poucas mulheres tinham esse acesso, né? Até mesmo porque através da instrução, e aí já essa instrução lá no início já era cerceada, não era, né, era dificultada. Então, por isso, ela já não tinha esse perfil aí de ascender. Então, Bernardina é uma exceção, é uma expoente nessa questão, e aí, por isso, Digenana, é importante estar falando dela e de outras. Eu pesquisei a vida dela, mas tem outras tantas que estão invisibilizadas, né? E que a gente precisa estar descobrindo e colocando-as em evidência para a valorização da sua memória e também para que a gente tenha representatividade de que essas mulheres foram mulheres que mudaram as coisas, tá? E aí, tem mais alguma questão? Nailza, você consegue ver o YouTube, tem várias, né, pessoas convidadas, né, que estão aqui presentes, te saudando, como a Rosana Leite, que é defensora da mulher. Ah, que bom. Obrigada. Não consigo ver porque eu estou no tablet. Tem seus amigos que entraram aqui, o Cristóvão, né? Está aqui também, o Cristóvão que é do Museu da Imagem do Som. Isso. Ai, gente, eu tô então aí, muito obrigada mesmo, tá? E eu espero vocês no lançamento do livro, tá bom? Eu vou anunciar já essa semana, assim que eu já tiver com o material, aí a gente faz, porque tem que ser um pouco breve, por conta da prestação de contas, né? Que não pode passar desse ano, tá? São vários nomes, né? Então, tá? Só agradecer mesmo a todos vocês. E agradecer a lei também, né, Nailza, que possibilitou, né, Aldir Blanc, né, que morreu de Covid, toda a mobilização da Comoção Nacional para ter uma lei de apoio à cultura que nos trouxe até aqui também, né? Então, assim, muito importante isso. Porque falta bastante incentivo para essas questões de publicação, né? Muitas teses maravilhosas são colocadas nos bancos de tese e pouca visibilidade para elas, por conta de falta de recurso para isso, né? Então, quando se tem uma lei dessa envergadura, é importante demais. Quanto mais pessoas puderem participar desse sentido, né? Então, eu sou muito grata a esse edital, o edital Nascentes, né? Do qual eu fui contemplada. Eu também escrevi no edital Mestres da Cultura, a professora Bernardina, ficou nos classificados, né, em primeiro lugar, e assim, uma esperança grande de que eu pudesse fazer um filme, um documentário sobre a vida dela, né? E assim, porque tudo que vem com o nome dela é muito bem-vindo, tá? E é isso, gente. Muito obrigada. É isso. Obrigada. Amanhã tem um ato do Conselho da Mulher também, pelos 21 dias de ativismo lá. Pelo convite, né, para estar aqui com vocês e pela presença e audiência aí das pessoas que nos ouvem, nos acompanham.
dizer que eu, como professora da Universidade Federal de Mato Grosso, quero dizer que a universidade é pública e que é um espaço também de debate e que é muito importante que as mulheres indígenas, as mulheres negras sintam essa instituição como um espaço delas e que venham, né, também criar também esse campo, fomentar, né, e, e que venham a regimentar, né, junto com a gente, esse campo de pesquisas para que realmente novas pesquisas, novos trabalhos, né, sejam divulgados assim como o Nailza está fazendo agora, né? Que isso é um trabalho que demanda muito tempo, investimento, interesse, né? Então, que as mulheres se sintam encorajadas também a fazer isso. Ah, não. Obrigada. Boa noite a todos. Obrigada, gente. Boa noite, bom descanso. Boa noite. Boa noite. Tchau.